Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mais Delícia do YouTube, bem-vindo ao Tarozinho, eu sou a Carol Roduiti e hoje a gente vai falar sobre o que está bloqueando aí a tua autoestima e a tua autenticidade. Nós vamos ter aqui 3 opções para você escolher, lembrando que aqui as leituras são intuitivas, canalizadas e muitas vezes tem umas mensagens bem diretas na orelha dos nossos amigos pretos velhos, dos caboclos e também em alguns momentos dos puxões de orelha dos guardiões também, tá bem? Então vamos lá, as 3 opções de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mais Delícia do YouTube, bem-vindo ao Tarozinho, eu sou a Carol Roduiti e hoje a gente vai falar sobre o que está bloqueando aí a tua autoestima e a tua autenticidade. Nós vamos ter aqui 3 opções para você escolher, lembrando que aqui as leituras são intuitivas, canalizadas e muitas vezes tem umas mensagens bem diretas na orelha dos nossos amigos pretos velhos, dos caboclos e também em alguns momentos dos puxões de orelha dos guardiões também, tá bem? Então vamos lá, as 3 opções de hoje. Grupinho número 1, vamos lá então começar o seu momento. A gente vai tirar um arcano maior para dizer como é que está o teu momento agora com relação à tua vida, para a gente alinhar primeiro a tua energia, para a gente fazer as perguntas de hoje. Vamos lá. Grupinho número 1, qual é o arcano? Já caiu aqui. A temperança. Vamos tirar agora um desse aqui, que eu não lembro o nome, que é do feminino. Uma carta. Opa, caíram duas. Dentro do seu útero há um dragão dourado, fêmea, de poder criativo. Ele levanta a cabeça e abre as asas. A criatividade dele está à sua disposição para que nele monte, para deixar a terra e banhar-se em uma luz dourada. Sou dona do poder criativo e de ideias inspiradas. Vamos ao outro. Nossa consciência muda e flui. Ceda ao fluxo e abrace feliz a beleza escura da lua minguante, a entrega da maré vazante e a magia do outono. A magia corre em suas veias e a preenche de inspirada criatividade e do fogo da paixão. Dance com a feiticeira ou sonhe envolvida em seu manto. Aqui a gente está falando de uma energia bem poderosa que você tem de o poder de criar, né? A criatividade de uma forma bem direta. Então, quando a gente está falando aqui de autoestima, a questão é tu perceber com valor o que tu cria, as tuas coisas. É como se em muitos momentos você não gostasse muito do que você faz.
ou é muito crítica com você mesma. E quando você olha para isso dessa forma, você acaba, em vez de achar muito legal o que está fazendo, se divertir no processo, você sempre acha que pode fazer melhor, aí se compara com outras pessoas e entra em um ciclo de peso que você não precisa mais viver. Ó, é bem isso, né? Aqui veio essa carta, que é a carta da manhã, que fala: o mundo espera por você. Às vezes a nossa dificuldade de expressar está justamente nesse lugar, aonde a gente não consegue se colocar nessa posição de se expressar de uma forma autêntica. Ok. E o que está bloqueando o grupinho número 1 de expressar a sua autenticidade, sua forma única de ser no mundo? O que tá acontecendo aqui? Vamos ver. Uhum. Você está recebendo apoio nesse momento, tá? Para que você consiga expressar a sua melhor versão. A sensação que você tem é que você não é apoiado, ou que talvez você não tenha muitas parcerias na sua vida. É como se você tivesse um bloqueio em achar que as pessoas vão gostar de você. É como se você, por mais que tenha bons relacionamentos, que você consiga se colocar bem com pessoas, muitas vezes você pode ter dificuldade de ver o quanto você pode apoiar outras pessoas ou diretamente o seu próprio valor interno. E a questão aqui é que você precisa ou está prestes a que isso seja revelado ao mundo. Então, tem algumas coisas que estão sendo transmutadas da tua energia para que você saia dessa energia de medo de ataque aqui, de uma certa forma. E é como se sempre tu tivesse em um lugar de um medo aqui de ser traída, sabe, pelas pessoas. E agora tá passando por esse momento de deixar essa crença morrer de uma forma definitiva aqui para você, tá? Então, se permita renascer, se permita viver esse novo ciclo. Às vezes a gente não se permite viver a mudança. E isso é essencial para a tua energia nesse momento. Você vai precisar aprender a renascer, a aprender a mostrar a tua versão mais autêntica, mais leve, mais divertida para o mundo. E isso é importante para você em primeiro lugar, tá? E quais são as formas aqui que ainda estão se ajustando para essas pessoas? Essa temperança, ela fala muito aqui de uma questão de você se ver em um lugar de pensamentos positivos para poder criar suas coisas e também se cuidar aqui, tá? Por quê? Porque você viveu um momento de muita tristeza emocional, um momento difícil, onde talvez você tenha se isolado bastante, e isso fez com que você tenha parado de agir em direção aos teus sonhos e objetivos aqui, tá? E a questão tá muito ligada agora que você tá mudando essa mentalidade para conseguir enxergar as coisas em um ponto de vista um pouco diferente e se abrir mais para tua intuição, sabe?
de se ver nesse lugar de que você é apoiada, de que você é amada, de que você é contribuição na vida das pessoas, de que existem muitas coisas boas na sua vida, com um olhar mais de gratidão, e também nessa posição de eu confio no meu taco, sabe? Eu sei quem eu sou, eu vejo o meu valor, e aí isso está fazendo você entrar em um novo ciclo de abundância interna, primeiramente, tá? E é provável que abra-se uma abundância externa para você também. Mas o que está no fundo do deck aqui é uma sensação de equilíbrio entre as áreas da tua vida, tá? Então você vai estar passando aqui por um momento aonde as áreas da tua vida vão estar em harmonia e você vai estar trazendo esse equilíbrio para a sua expressão. Então a questão aqui ligada diretamente à autoestima, ela está ligada a essa questão de você ter medo de expressar a sua forma mais autêntica para o mundo e ser rejeitada ou ser banida, essas coisas, porque você tem uma visão de abandono interna. É uma crença. Mas você já está liberando essa crença há algum tempo, pelo que eu pressinto, e que agora você vai estar realmente vivendo essa experiência diferente aí na tua realidade. Essa questão vai te trazer a visão real de que você é apoiada e liberar um pouco das vozes da tua cabeça que te colocam sempre, o que os outros vão pensar de mim, como é que eu vou ser. Porque quando você entender que que a maioria das pessoas já conhece a tua versão mais autêntica, você consegue. As pessoas que convivem com você, elas conhecem a tua versão autêntica. Então, quanto mais autêntica você for no todo, mais vai ser fácil de você expressar a sua força. Porque a tua força, ela tá em quem você é em essência e não em quem você talvez aparente ser, sabe? Em quem você queira ser pro mundo, para ser aceita, aquelas máscaras que a gente usa. E essa máscara é o que está atrapalhando o teu processo, na real. Porque quando você se permite pensar, falar, agir, expressar quem você é de verdade, as coisas ficam mais fáceis. Então, o bloqueio está nesse medo, que já está sendo trabalhado em você, e que agora realmente as coisas vão começar a mudar de forma positiva. Então, vamos ver aqui qual é o conselho final para o pessoal do grupinho número 1 com relação a isso que está acontecendo. Vamos lá. Conselho final, grupinho número 1. É perceber que você já tem acesso a essa cura de uma forma bem direta, tá? Não é um processo de cura, mas é um processo de reconstrução. Você já está reconstruindo essa personalidade. Só que ao mesmo tempo você ainda está acreditando ou se fazendo com relação a esse padrão mental que tu sabe que é um apego a uma versão velha sua que não serve mais, e agora você realmente vai precisar, tipo, botar o pé na porta e dizer, ok, eu vou assumir que eu sou assim, eu vou assumir que eu gosto disso, eu vou assumir, não vai ter mais coisas em entrelinhas, eu já sei do que eu faço, no que eu sou bom, no que eu sou boa, e a partir de agora eu vou expressar isso para o mundo, porque essa é a minha forma mais autêntica. Isso abre a tua abundância, tá? E não é só abundância financeira aqui, ela é uma abundância emocional mesmo, sabe? A abundância financeira é uma consequência da abundância emocional que você está passando nesse momento. Então, aqui, o principal é isso: é você perceber dessa forma
essa realidade. Vamos ver aqui uma mensagem para você. No vários. A vida só pode ser vivida olhando para frente. É bem isso, né? A vida é um eco. Observe o que você está emitindo. Aposte você mesmo no que acredita. Não espere que alguém o faça. Meu Deus. Pare e reflita. Não é esse o caminho. Revise suas ações, conceitos e atitudes. Verifique se não está agindo com inflexibilidade, descrença e impulsividade. É aí, hein? O que você está procrastinando nessa decisão? É isso aí, gente. O que você está procrastinando nessa decisão? Está dizendo que não é esse o caminho emocional. Que talvez você esteja persistindo em uma coisa emocionalmente inviável. E essa coisa emocionalmente inviável, ela tem muito a ver com a sensação direta que você tem de ter que combater, ou ter que agradar, ou ter que se expor em excesso aqui. Você não precisa nada disso. Você não precisa levantar nenhuma bandeira. Você precisa levantar a sua bandeira. A sua bandeira é a principal bandeira que você tem que levantar. Porque aquilo, certo e errado, bom e mal, são coisas que não existem nessa realidade. Quando você entende que não tem certo e errado, que só tem ressonância e aplicação, as coisas mudam de forma bem direta na tua realidade. Então, se você está ressoando ou emitindo emocionalmente alguns sentimentos com relação às coisas, se você ainda tem medo, é porque esse medo está em você, não está no externo. Se você está com o sentimento de que você vai ser julgado, é porque você mesma se julga ou você se julga nisso. Percebe dessa forma? O quanto você talvez seja uma pessoa bem julgadora com os outros? E aí, quando você tá nesse lugar de ser julgador com os outros, como é que você não quer ser julgado? Se você não percebe a beleza e a autenticidade de cada um e de cada um fazer as coisas do seu próprio jeito, como é que você quer ser autêntico na sua realidade? É isso. Quando você respeita a autenticidade alheia, quando você respeita o jeito único de cada pessoa ser, de que cada pessoa acredita ou se expressa, você não tem mais medo de nada. O medo se desfaz. E ele se desfaz de um lugar interno, onde nada mais te ataca. Porque você abre os olhos de criança para a vida. É como se todos os dias você perguntasse o que de bom vai acontecer hoje. Quais são as coisas incríveis que eu vou viver no dia de hoje. E isso muda tudo. Porque cada dia é diferente, só que com o óculos errado você vê tudo igual sempre. E essa é a grande mudança que tá vindo aqui para você. E espero que faça sentido, meus amores. Um grande beijo para vocês e até o grupinho número 2. Grupinho número 2, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Primeiro a gente vai tirar uma carta, marcando maior, para saber qual é o seu momento. O que você precisa perceber, que você ainda não está percebendo nesse momento.
para a gente entender melhor aí onde é que tua autoestima e tua autenticidade pode estar presa. Vamos lá. Grupinho número 2, já caiu a carta. A sacerdotisa. Ai, gostei. Agora a gente vai pegar outra carta. Não é desse oráculo aqui, é desse aqui. Oráculo da deusa. Vamos ver. Combina com a sacerdotisa, né? Qual é a energia aqui junto? Beleza. A questão aqui da tua autoestima é assim, é como se realmente tu tivesse um poder de manifestar as coisas na tua realidade. Você já sabe muito espiritualmente e você sabe como conseguir o que você quer. Só que ao mesmo tempo, é como se você não enxergasse, por algum motivo, a tua própria beleza aqui. E essa beleza foi bloqueada em algumas vivências que você teve na sua infância, aonde você não se sentia bonita, bonito nessa fase. É como se para ser bonito, bonita, precisasse ter um status diferente do o que você tinha. Sabe aquela coisa de comparação na infância que às vezes a gente tem? De uma pessoa daqui a pouco ter um objeto e você querer aquilo e daqui a pouco você não poder ter? É meio isso aqui, tá? É como se o teu valor fosse medido por coisas talvez materiais ou sempre se comparando com outras pessoas e aí você acaba se vendo em um lugar menor, né? É uma desarmonia na forma que você aprendeu de sentir as tuas emoções, assim, né? Da vida. É como se sentir fosse feio, sentir fosse muito pesado, e ao mesmo tempo você acaba se desestabilizando emocionalmente aqui. É como enquanto você não vê o teu valor, a sua beleza, isso fica tão pesado que afeta diretamente a tua saúde. É como se você fizesse e estivesse buscando algo tão forte externamente que internamente a tua energia tá meio desgastada aqui. Então precisa de um pouco de cuidado, de pausa, de amor, sabe? De se ver nessa posição amorosa. Ok. Vamos resumir esse momento aqui com esse oráculo, que eu não lembro do Sagrado Feminino, mas não lembro como é que é o nome. Ó, sua consciência muda e flui. Ceda ao fluxo e abrace feliz as novas e luminosas energias da lua crescente. A maré montante com seus redemoinhos e a vitalidade da primavera. Você está pronta para se abrir, expandir-se e florescer, tornando-se quem realmente é. Sinta a luz que a encoraja a expandir-se no mundo. É bem o que a gente falou. É como se você estivesse passando talvez por um processo agora de entender que você pode manifestar, mas que para isso você precisa reconhecer essa beleza, ter uma estabilidade emocional melhor aqui, talvez práticas de centramento energético, de meditação,
e essas coisas para te trazer um centramento na tua saúde, tá? Isso aí. Vamos lá, então. E o que tá bloqueando a pessoa do grupo 2 de receber essa energia? Quais são os bloqueios aqui? Quais são os bloqueios? Tá, os bloqueios são assim, você tem um padrão muito forte de pensamento negativo, tá? E esse padrão de pensamento negativo faz você ficar em um lugar de isolamento aqui, bem grande, tá? É como se você ficou, talvez por causa desses pensamentos, em um isolamento grande durante bastante tempo, né? Chama bastante atenção esse travesseiro, uma pessoa que talvez tenha ficado deprimida durante muito tempo, deitada, ou sem vitalidade, sabe aquela tristeza interna, que daí pode ter a ver com aquela questão da saúde ali? Fala muito disso, de depressão, de dificuldade emocional e mental, de talvez até ter manifestado algum ponto de desequilíbrio no corpo físico, e isso fez, de certa forma, você aprender, coletar aprendizados nesse período, tá? E agora é realmente um momento onde você tá meio de saco cheio de estar nesse lugar, né? Sabe aquela apertei o botão do F e eu vou fazer uma mudança aqui, nem que isso seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou me movimentar em direção aos meus sonhos, para que eu realmente consiga colocar em prática e receber o que eu quero aqui, tá? E então a energia ela tá te chamando para isso nesse momento, né? A dificuldade está em abandonar esse velho eu, esse padrão negativo, coletar o aprendizado para que você siga em frente aqui, tá? E o que precisa ser feito para finalizar essa cura aqui, esse processo para o grupo 2? O que precisa ser feito, realizado mesmo? Deixa eu organizar aqui a mente, porque caíram muitas. Tá. É como se nesse momento você estivesse vivendo um desconforto ainda emocional, tá? E esse desconforto emocional tem a ver com uma energia de você se sentir afastado ou estar afastado de uma fonte financeira, tá? Talvez o do teu trabalho, ou talvez afastado de ter um emprego, de ter um trabalho, de estar em um momento de transição de carreira, ou estar mudando a tua forma como você ganha dinheiro, ou daqui a pouco o movimento está muito pequeno para você. E aí tem um conflito aqui, tá? Então, esse conflito, ele tá te trazendo essa dor da tua criança interior, que é a dor do não tenho, da comparação, da dificuldade, tá? E aí, o que tá te pedindo? É justamente para que você veja o seu poder de realização e que você receba desse momento, sabe? A questão aqui é que tem duas formas, ó. Tá vendo que tem como uma balança lá atrás? E essa especulação, ela tá nesse meio. É como se você estivesse olhando para uma forma de fazer
E tem uma outra forma de fazer a mesma coisa acontecer para você. Diferente, mais abundante, mais leve, mais divertida. Mas como você está acostumado ou acostumada a fazer dessa forma, você ainda não está habituado a fazer da outra. Mas eu quero que tu veja que já está equilibrado para fazer isso. É só você mudar o ponto de vista. Essa balança ela não tá uma para cima e uma para baixo, não tá desbalançado aqui. Ela só precisa de uma mudança de direção de olhar. Você focar em uma direção diferente, tá? E isso é assim, ó, é como se você tivesse com uma energia de esperança que essa forma de ser, de agir, vai te trazer o que você quer. E não é bem isso, tá? Não é bem isso. Precisa mudar o ponto de vista e a perspectiva aqui. Porque quando você muda o ponto de vista e a perspectiva, as coisas começam a melhorar para você, tá? Porque é como se nesse momento você tá precisando fazer muitas coisas. E talvez você não se veja capaz de fazer tudo o que você tem que fazer. Só que lembra que é só uma mudança de olhar. É só uma mudança de ponto de vista. Você já tem as ferramentas para fazer isso. Já não tá mais preso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui mais um. Vou pegar esse aqui do espírito dos animais. Qual é o arquétipo que está regendo essa transformação aqui nesse momento? Ó, caíram duas cartas. É que assim, ó. Você aprendeu a se defender. E essa autodefesa, ela veio de um lugar onde você talvez tenha sido meio inocente com as coisas da vida, assim, sabe? E aí é como se talvez tu tivesse tomado tanta bordoada que você meio que criou uma casca e resolveu se esconder, sabe? De se enterrar nesse lugar de autodefesa, assim. Então tá na hora de você ver o seu valor, a sua inocência, a sua liberdade como algo bom e ter equilíbrio entre se expor para entendendo que você tem as ferramentas para se defender e também entrar no modo caverna de estabilizar a sua energia, tá? É um misto de coisas. O gambá ele vai para a rua, e ao mesmo tempo ele tem um sistema de saber se defender, se ele precisar. Tem um sistema de autodefesa. E o tatu, ele volta para dentro, né? Ele se enterra e ele sai para se alimentar. Então, não é só tu ficar no teu modo caverna o tempo todo, sabe? Aquela coisa de ficar na cama o tempo todo, de ficar na tristeza o tempo todo, mas também aceitar esse modo caverna, entrar em harmonia, né? Em temperança aqui para isso, para que realmente esse teu poder seja manifestado do lado de fora aqui, tá? E você tenha essa ideia de sair, ter equilíbrio para tua saúde, principalmente dessa emoção, e sair daquela coisa de tu acelerar demais e parar demais, sabe? Gostei, isso aí.
Vamos ver agora a mensagem final para vocês. Já caiu. Caíram 2. A vida é um jogo de damas, onde se tem que perder alguma coisa para obter outra. É isso. Às vezes tu precisa equilibrar os pratos. É tipo, se você quer ter um trabalho, dedicar muito tempo para o teu trabalho, você vai dedicar menos tempo para a sua saúde. Se você dedicar muito tempo para a tua saúde e só para se cuidar, você vai ter menos tempo com a sua família. Se você dedicar muito tempo para sua família e para o seu trabalho, você vai ter menos tempo para você. Então, a harmonia mora em você conseguir fazer um pouco de cada coisa. Sabe, um pouquinho de cada vez? Tem um amigo meu que ele cantava uma musiquinha assim, que era uma coisa de cada vez, foi assim que Deus fez. E esse virou um lema aqui na minha casa, né? Que é muito isso. A gente às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, para um pouquinho, uma coisa de cada vez. Porque às vezes a gente quer criar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer fazer 1000 coisas naquele momento e não tá respeitando o nosso limite de saúde, de tempo, de harmonia, não tá respeitando o ciclo que está se transformando na tua realidade, não tá percebendo os ajustes que ainda são necessários nos fluxos, no teu tempo de pausa, no tempo de estabilizar a tua energia, no tempo de você dar e receber, de você se colocar numa posição também de poder receber. Ó, este é um momento de decisão. Elimine a pré-ocupação, entregue-se à ocupação da nova semeadura, pois a colheita trará alegria. Às vezes a gente gasta tempo demais se preocupando com as coisas ao invés de fazer, né? Também pode ser isso. Daqui a pouco tá pensando na morte da bezerra em vez de pegar e enterrar a bezerra. É meio isso, sabe? Enterra a bezerra e continua. Ai, ai. Quando estiver em dúvida, apenas dê o primeiro passo. Gente, mais perfeito impossível, né? É isso. Dá o primeiro passo em direção aos teus sonhos e tu vai ver eles se abrindo na tua frente. Mas para isso é preciso enterrar a bezerra. Gostei dessa. Obrigada, avó. Ai, ai. Ó, enfrente os desafios. Não existem obstáculos intransponíveis. Quaisquer que sejam eles, você vencerá usando a coragem e o discernimento pela razão e pelo equilíbrio. É isso. Então é isso, meus amores do grupinho número 2. Se quiserem uma leitura particular com a minha energia e também um alinhamento de expansão de consciência, vem fazer o MEVA Sistêmica comigo. Mais informações aqui embaixo no WhatsApp. Um grande beijo para você e até o grupo 3, se você continuar comigo. Até o próximo vídeo. Olá, grupinho número 3. Vamos lá, então, para entender o que está bloqueando a tua autoestima, a tua autenticidade de vir para o mundo. Vamos entender? A gente vai começar com um arcano maior, para a gente abrir a tua energia, para a gente sintonizar aí com o que está pegando nesse momento, para que você veja. Uia! Caíram luz. De uma, mas vieram luz. Veio a carta do mundo e a carta da estrela. Você tá com medo de brilhar? De que o mundo veja você? De que o mundo veja o seu potencial? Eu quero te dizer uma coisa, não adianta. Isso é... Você não tem como se esconder dentro da caverna. Isso vai acontecer de qualquer forma. Então sai da resistência e deixa acontecer. Deixa acontecer naturalmente. É isso aí. Vai precisar deixar acontecer. Porque o que acontece aqui, tá?
é como se em algum lugar você já... Sabe aquela coisa que dizem, né? Que quando você deseja uma coisa é porque no futuro você já tem? Eu confio muito nisso, tá? Então você tá desejando coisas boas para sua vida, para sua realidade, e você em algum lugar tá achando que isso vai ser muito difícil para você. Só que não vai. Não vai. Vai ser tão rápido e fácil que você, de um jeito que você nunca imaginou. Mas o que está acontecendo aqui nesse momento, tá? Você está aprendendo a construir algo. Ó, pode ter uma ligação com a frequência do grupo 2, tá? Porque saiu uma carta de outro oráculo também com o gambá. Nessa aqui é o gambá americano e ele fala de reputação. Muitas vezes, o que acontece, tá? Agora, entendi. Vamos lá. Essa leitura aqui é para a galera dos Paranauê. Então, se você é dos Paranauê, bora lá que eu vou te explicar. O que acontece é assim, ó. Você tem o poder de construir coisas sozinho, sozinha. Você aprendeu a manipular a sua energia, a se curar, a fazer muita coisa sozinha. Aqui. A gente pode estar falando com um grupo de pessoas que tenha uma espiritualidade mais livre aqui, tá? Então, muita coisa você aprendeu sozinho. Só que, ao mesmo tempo que você aprendeu sozinho, você tem um pouco de medo ainda de algumas práticas espirituais e mágicas aqui, tá? Então, é tipo, eu sei sobre magia, mas eu tenho medo de usar. Eu sei sobre lei da atração, mas eu também tenho um pouco de receio de usar. E é porque você tem um pouco de medo do seu poder. Porque você sabe que se você quiser de realmente uma coisa, você vai conseguir manifestar isso na sua vida. Por que você tem esse medo, tá? Vamos lá. É porque quando você começa a fazer isso, você consegue e percebe o quanto você merece ser visto aqui. E ao mesmo tempo é como se você soubesse que merece, mas você acredita que a magia... Ah, entendi agora. Você acredita que a magia está separada da vida. Que a vida acontece sem magia, que acontece sem mágica, que acontece sem desejo. Então é tipo assim, eu não vou desejar nada, eu não quero fazer nada, eu me bloqueio para tentar usar isso na minha própria vida, porque eu quero ver se acontece sem eu precisar querer, sabe? Eu quero, mas eu também não faço nada porque eu quero que brote na minha realidade. Eu quero que venha para mim de uma forma que eu possa me sentir confortável com a minha reputação e dizer assim, cara, ela não fez magia para esse negócio aqui dar certo. Só que o que acontece? A magia tá na alegria de fazer as coisas, entendeu? E você já é uma pessoa que traz esse traço de alegria forte aqui. Você já aprendeu a lidar com os desafios da vida. Você já aprendeu a lidar com os ciclos do feminino, né? E você já passou por milhares de sistemas de purificação. Então agora chegou a hora de você colocar a sua voz no mundo aí e se permitir entrar no lugar de ter material. De ter uma vida próspera, abundante, feliz na matéria. Porque é como se você tivesse num lugar
de eu vou me proteger da minha própria magia. Cara, que louco isso. Adorei. Tá, mas como assim? Eu quero me proteger da minha própria magia. Me explica. Qual é o medo aqui? Qual é o medo? Cara, caiu uma cacetada de carta aqui. Vamos ver se a gente consegue. O medo é que você tem umas ideias tão fora da caixa que o medo que você tem é de não ser aceito, não ser amado por quem você é. E isso, ao mesmo tempo, fez você se isolar, entrar num lugar de interno, assim, tipo, eu vou ficar aqui com a minha realidade, vou tentar plantar de uma forma segura, então vou fazer, até aqui eu vou, mais que isso não vou. E a questão aqui é que isso trouxe para você uma dor nesse coração, sabe? É tipo assim, cara, eu sou outra coisa. Eu sou uma coisa diferente aqui, sabe? Aqui, ó, o julgamento embaixo. Invertido. Quer dizer, eu tô olhando isso de uma forma distorcida. Que a tua forma de ser, ela vai ser vista, você não vai ser amado. Não, você é o contrário aqui. Porque tu não precisa entender que tu tá usando de magia para as pessoas gostarem de você. As pessoas vão gostar de você porque você é você, entendeu? E você já planta isso. E a questão aqui é você se ver nesse lugar de tirar essa dor interna, porque isso aí é só uma ilusão da tua própria mente, e ver o quanto você é amada, o quanto você já tem apoio de pessoas que te amam, o quanto você deve sim ter equilíbrio entre dar e receber nas tuas relações, que você merece isso para tua realidade, que você veio para cantar a voz do teu coração, que você tem essa comunidade que está vindo, que vai ser construída com você. E isso só vem quando você estabiliza a tua intuição com o teu emocional. É como se durante muito tempo o teu emocional ele esmagou a tua intuição. Você entrou em um monte de padrões do ego, de dificuldades, e isso fez com que você tivesse uma forma distorcida de pensar sobre você. Só que isso está mudando agora. Você vê que quando você aumenta essa intuição, esse fogo e esse desejo de ter as coisas, você consegue centrar melhor a tua energia dentro desse rei de copas, do coração, do centramento, do me sentir bem comigo. E aí as coisas se alinham do lado de fora, aqui, né? É ver que o amor está disponível para você. Se abra para a sua magia interior aqui. Sai dessa energia de luta. Você não precisa estar nesse lugar. Você merece receber essa oportunidade. Você merece. Você tem brilho. Você tem amor. Você é merecedor dessa nova vida que você quer. Tá? E qual o desafio aqui emocional para essa pessoa ainda? É ter mais amor por você aqui, tá? Esse processo é assim, ó. É como se tu estivesse fazendo agora uma integração das tuas sombras, tá? Integração da sombra quer dizer, eu vejo
coisas que eu achava ruins em mim e agora eu aceito elas e vejo elas como boas, tá? Vamos dizer, eu sou uma pessoa que tem uma ambição, sou ambiciosa, vamos dizer, quero o sucesso. Só que em algum nível você acredita que ser ambicioso ou ambiciosa talvez não seja bom, por alguma crença, ou por algum padrão emocional ou mental. É como se você tivesse isso como uma qualidade tua de nascimento, uma qualidade inata que a gente chama. Só que quando tu rejeita essa parte, ou quando tu rejeita daqui a pouco a tua própria magia, e não entende que se você sabe movimentar a energia agora de uma forma benéfica, de uma forma boa, é porque em alguma vida passada você sabia fazer ao contrário. Me veio muito uma frase do professor Hélio, né? Que é tipo assim, se você sabe fazer bolo, você sabe fazer bolo. Vai ter bolo. E ele usava muito essa frase quando a gente falava também de pessoas que trabalham com magia. Que se tu chega lá pra pessoa e fala, eu vou fazer uma amarração pra fulaninho, e a pessoa sabe fazer bolo, dá certo. Ela vai fazer e vai funcionar. Então, você sabe fazer o bolo. Você sabe fazer a magia. Só que hoje você já tem a consciência necessária para não fazer a magia de uma forma invertida. Você sabe também fazer a magia para o bem, você sabe desmanchar a magia do mal através da magia para o bem. Você consegue inverter a polaridade mágica. E isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade. E ela só pode ser aprendida com a evolução da alma. Porque é aquilo. A gente que trabalha com espiritualidade pode ter isso muito claro, assim. Que às vezes a gente tem ali uma presença, né, de um mago negro, de um espírito obsessor, e aquele espírito tá fazendo alguma coisa para nós em algum nível. Só entra porque você ainda acredita que a energia negativa é maior que a tua positiva. Só entra porque você está se recusando a usar a sua magia para fazer o melhor que você pode por você e para todos os envolvidos. Só passa porque você está recusando o seu poder de se proteger através da sua própria luz. Então chegou a hora de você abraçar essa sombra e entender sim que você sabe fazer bolo. E usar isso, de certa forma, como um poder teu, transformar isso com a tua individualidade, para que você possa gerar coisas novas através da tua inspiração mais elevada. Chega de ficar preso, presa em coisas que você não precisa mais. Chegou a hora de você voltar para casa. A casa do coração aqui, ó. De ver que dentro de você tem as respostas do centramento que você precisa encontrar em você, do poder interno que você precisa encontrar para expressar. É aquilo, quando você encontra no que você é bom e você expressa isso, é só uma questão de tempo para que as coisas se alinhem. Você já sabe fazer o que você faz, você já sabe fazer isso. E o que que tá pegando aqui para que isso se manifeste de forma física na vida do pessoal do grupo 3? Aprender a aceitar o ciclo de criação. É assim, você está criando algo
Você sabe que pode criar algo, mas também você também tem paciência para esperar esse ciclo acontecer. Então, a compreensão aqui que está sendo necessária é o porquê que você está preso no sentimento de tristeza, ao invés de já se encaminhar para esse novo. Já começar a viver isso como a tua realidade. Porque é como se fosse errado desejar. Mas você deseja. Então é assim, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui as cartas. Ai, meu Deus. Parei. Senhor, mais claro impossível. Só falta desenhar com a minha mão. Olha só. Você tem o poder de ser mestre já. Você já tem a maestria para fazer isso na sua vida. Já tem. Não é uma pessoa, eu sou amador. Não. Você já sabe fazer. Já sabe fazer bolo de chocolate. Só que a questão aqui é que você talvez tenha esperado muito tempo, porque você talvez tenha criado coisas, né? Pessoal, eu crio a minha realidade, né? Então, o que acontece? Eu crio, mas aí eu fico lá, eu entendo, eu recebo a inspiração, mas o que acontece, né? Eu fico esperando, daí nada acontece, por causa disso, daquilo outro, papapá. E aí é como se, cara, por que eu tô sofrendo se a porta tá aberta? É porque você tem crenças sobre ambição. Você tem crenças sobre querer, sobre desejar, sobre ambicionar. Então vamos lá destruir, descriar isso agora? Respira fundo aí comigo. Sente lá no coração. Como se a energia pudesse entrar lá no topo da cabeça, na testa, na garganta, coração. Sente a energia indo até os pés. Agora sente a energia subir. Ativando todos os campos do Merkaba. Ativando todos os pontos da Inata. Ativando todos os pontos de Axis. Respira fundo. Em todos os lugares, tempos, espaços e sensações, em todas as realidades, aonde eu tenho dificuldade entre dar e receber. Aonde eu aprendi que a minha espiritualidade, o que eu faço, o meu trabalho e tudo que isso representa deve ser dado como caridade, de graça, sem cobrar. Aonde eu não posso ter algum tipo de ganho financeiro com as minhas práticas, com a minha intuição. Todos os lugares aonde eu acredito que eu usei a minha intuição, a minha fé, a minha magia, o meu poder para fazer o mal. Agora eu tenho entendimento que sim, eu fiz isso. Só que essa sombra é importante para minha realidade atual. E hoje eu sei como agir de forma diferente. Eu entendo a minha evolução, o meu amor próprio e tudo o que isso representa. Eu sei dar e receber em equilíbrio. Eu sei que eu posso ser caridosa em vários momentos e generosa em vários momentos. Todos os lugares onde eu aprendi que a matéria deve ser diminuída, que o desejo deve ser retirado. Todos os dogmas, todos os contratos espirituais, todos os lugares aonde eu acreditei fielmente em coisas que eu ouvi que não correspondem à minha realidade mais elevada e ao bem maior, meu, do meu clã e também do meu plano espiritual encarnatório, eu solto e libero tudo agora.
Eu sei o quanto eu sou consciência expansiva, eu sei o quanto eu posso ser amor na minha vida e na vida dos demais. E tudo que isso representa, eu trago para minha energia agora. Tudo o que não serve mais, para que o meu plano seja o melhor, o mais elevado, para que eu entenda que existe aquele equilíbrio entre ambição. Eu sei que eu não sou gananciosa, ganancioso ao ponto de fazer mal aos outros, que eu espero sempre conquistar através do meu bem maior e do meu bem maior de todos. Que tudo que eu entrego tem um valor através da criatividade divina que eu sou. Eu sou a criatividade divina. Eu sou a magia divina manifesta na minha vida. E tudo que me impede de acessar isso, eu descrio e destruo agora. Respira fundo, ajustando o campo, respira, soltando, encaminhando todas as energias que precisam ser encaminhadas a partir de agora. Ativando a malha magnética do Sol e ancorando isso na energia da malha magnética de alta vibração planetária. Respira fundo. Aos pouquinhos vai se mexendo. Bem-vindo de volta. É isso que precisávamos. Vamos tirar só uma mensagem final aqui para o pessoal do grupo 3 e até o alinhamento. Os momentos são cíclicos. Aproveite e aprenda com cada um deles. Não fantasie, nem fuja da situação. Enfrente com maturidade as dificuldades. Só você tem o poder para vencer. É isso, meus amores. Um grande beijo para vocês. Entendam que para plantar a semente é necessário enterrar a semente. Você faz a sua parte e o universo faz a dele. Não adianta você ficar no mundo da fantasia, só querendo mudar a sua realidade, se você não aprender a ancorar essa energia na matéria. Você cria com a mente, atrai com a vibração e se manifesta na sua vida. É um ciclo e ele é assim como a lua. A lua tem um ciclo, a sua criação também tem um ciclo. Cada criação, se for grande, o ciclo é maior, se for pequeno, o ciclo é menor. Então entenda qual é o tamanho do seu sonho para perceber qual é o tempo de semeadura dele. Não se apegue aos tempos, mas também entenda que o tempo é divino e não seu. Saia do controle, se libere para receber tudo que estiver disponível já no seu agora, para viver a tua alegria de maior forma, com maior abundância e prosperidade no momento presente. Que as coisas se alinham conforme você vai aumentando o seu merecimento, a sua capacidade pessoal de estar nesse lugar sem se sentir menos por querer mais, sem se sentir menos pelo que você acreditou e ouviu, sem se sentir menos porque você quer provar o seu valor para outra pessoa, o seu ponto de vista distorcido e equivocado. Você não precisa provar nada para ninguém. Às vezes a gente fica brigando para provar algo para uma pessoa importante na nossa vida. Então não brigue por isso. Brigue por você. E entenda que às vezes a gente se culpa por coisas que foram melhores para nós. A gente se culpa por coisas que eram realmente injustas para nós. A gente se culpa por coisas
que a gente realmente não iria aceitar e que poderia dar um problema ainda maior no futuro. Tudo encerra exatamente como tem que ser. Às vezes a gente não tá vendo o que o plano espiritual tá vendo. Coisas acontecem nos bastidores que nem a gente fala. Nem tudo o que você acha que foi ruim é ruim. Muito é livramento. Livramento da tua alma, livramento de padrões de vida passada, livramento de coisas que você não precisa mais viver e estar envolvido energeticamente. Quando você assume esse poder, você cria a sua realidade através do seu centro cardíaco, através do que faz sentido para a sua vida e para dos demais. E aí você não precisa ter medo de criar. Quando você cria e tem medo de criar, você está em julgamento com você e com outras pessoas que usam as suas próprias realidades para criar a realidade que eles quiserem. É como se fôssemos múltiplos artistas vivendo lá ao mesmo tempo. Cada um tem o seu poder de expressar a sua arte da forma que quiser. E alguns são artistas abstratos e outros são realistas, outros são cubistas. Cada um vai ter a sua forma de expressar. E todas têm a sua própria beleza. Não tem como comparar uma coisa com outra. E quando um tenta copiar o outro, a gente percebe que é cópia. Então seja a sua versão original. Seja quem você quer ser no mundo. Não seja cópia de ninguém. Isso vai te trazer realmente transformação para a tua realidade. Você não precisa ser como ninguém. Você só precisa ser você. E expressar a sua magia no mundo é o melhor que você pode fazer agora, nesse momento. Se permita brilhar. Se permita se expor. Se permita dar uma face. E entenda que se te bater na outra, isso não é nada para você. Você sabe que você é capaz. Que você veio para incomodar outras pessoas. Então, simplesmente aceite. Aceite incomodar. Aceite ser a mosca que pousou na sopa de alguém. Porque vai ser. E não tem problema nenhum em ser. Desde que seja você. Gratidão, vovó, pela sabedoria, pelo amor. É isso, gente. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se quiserem receber da minha energia e da energia dos meus aqui embaixo tem informações sobre o Meva Sistêmica, que é a técnica que a gente usa, misto de várias técnicas para reprogramar a sua mente aí, né? Trazer clareza para os seus momentos e expansão da sua consciência, liberando padrões emocionais e mentais. Quer saber mais? Aí embaixo tem o WhatsApp para você me chamar. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchauzinho!